Alguma vez você já teve a sensação de que alguém estava te testando em silêncio, como se tudo fosse uma encenação para te fazer tropeçar? Mas em vez disso, foi essa pessoa que tropeçou menos na verdade que você carrega, no dom que você nem precisa anunciar, porque simplesmente exala discernimento. E se eu te dissesse que esse dom que você acha que é só sensibilidade, na verdade, uma forma de inteligência espiritual, que sua intuição não só pressente, mas desmascara, intercepta e revela o que nem foi dito? Eu sou Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e hoje você vai entender por que até o silêncio de um escolhido carrega o peso de uma resposta divina. Então, antes da próxima verdade atravessar sua mente como uma flecha certeira, fortalece essa comunidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque o que você vai ouvir aqui não foi feito para entreter, foi feito para revelar. A maioria das pessoas confunde sensibilidade com fraqueza. Acham que quem observa mais do que fala, sente mais do que reage e percebe mais do que demonstra, está em desvantagem. Mas o que elas não sabem é que há um tipo de sensibilidade que não é emocional, é espiritual. E quem carrega esse tipo de sensibilidade, carrega também uma arma silenciosa, o discernimento. O tipo de arma que não fere com palavras, mas desarma com presença. Te subestimaram, olharam seu jeito calmo, reservado, sua maneira de evitar confronto, e decidiram que você era apenas mais um coração mole no meio do caos. O erro foi achar que silêncio significa ausência, que sua paz era passividade, quando na verdade era você ouvindo as instruções antes da batalha começar. Era você recebendo alertas que os outros nem sabiam que existiam. O silêncio de quem tem um dom verdadeiro não é vazio, é cheio de códigos, avisos, estratégias espirituais. Quando você não reagiu, quando não respondeu no impulso, eles pensaram que estavam vencendo, mas no plano invisível, você já havia lido toda a trama. E quando perceberam que você sabia mais do que mostrou, a inquietação tomou conta. O medo não nasceu do que você disse, nasceu do que você não precisou dizer. Eles sentiram que você viu, sentiram que você entendeu. E mesmo sem acusar, sem apontar, sem tocar em nenhuma ferida, você acendeu um incômodo dentro deles. O tipo de incômodo que só aparece quando a verdade passa por perto. E a verdade tem um jeito estranho de se manifestar na presença de um escolhido. Agora eles não sabem mais como se comportar perto de você. O olhar deles mudou. A linguagem ficou mais cuidadosa. O tom de voz hesitou. Não porque você os ameaçou, mas porque sua percepção é uma ameaça ao sistema de ilusões que eles construíram. Você não está em guerra, você está em missão. E quem tentar brincar com essa missão, descobre rápido que não é só com você que está lidando. Existem pessoas que precisam gritar para serem ouvidas. Outras precisam apenas estar presentes para serem sentidas. E você, escolhido, pertence a esse segundo grupo. Quando você não reagiu ao teste, ao deboche, à provocação disfarçada de gentileza, eles pensaram que estavam no controle, mas o que sentiram foi algo que não entenderam. A força da espada que você carrega em silêncio, a sua não é uma espada feita de aço, é feita de revelação. É cortante porque separa o que é fingimento do que é verdadeiro. Quando você não responde com raiva, quando você observa com serenidade, o espírito deles começa a entrar em conflito. Eles acham que estão te vencendo na superfície, mas no fundo estão sendo atravessados por uma verdade que não sabem nomear. Você não gritou, você não caiu na armadilha. Você apenas deixou que o jogo se revelasse sozinho. E quando isso aconteceu, as máscaras começaram a cair, as palavras começaram a falhar, o sorriso forçado não se sustentou. Porque quem vive de aparência treme diante de quem carrega discernimento. A sua ausência de reação foi o golpe mais certeiro que poderiam receber. Eles esperavam um escândalo, esperavam ver você se descontrolar, mas viram o oposto. Viram estabilidade, viram domínio próprio, viram espiritualidade em estado puro. E isso por si só foi um confronto, porque a paz de um escolhido é barulhenta para quem vive em guerra com a própria consciência. Sua calma os expôs,
sem você precisar levantar a voz. Agora, eles estão tentando entender o que sentiram. Alguns chamam de desconforto, outros de arrepio, mas nós sabemos o nome verdadeiro: discernimento espiritual. Você não atacou, mas eles sentiram como se tivessem levado uma flechada no espírito. E isso é o que acontece quando alguém tenta testar um escolhido. O julgamento não vem pelo grito, mas pela presença. Ninguém acorda um escolhido impunemente. No momento em que tentaram te testar, algo no mundo espiritual se moveu. Pode ter sido um comentário sutil, uma mentira disfarçada de curiosidade, uma provocação ensaiada, mas quando tocaram na tua unção, selaram o próprio incômodo. Não sabiam, mas dormiram uma versão e acordaram outra. A paz não voltou desde então. Desde aquele dia, você não precisou fazer nada diferente. Continuou o mesmo, mas algo neles mudou. Começaram a te olhar com mais cautela, começaram a evitar certos assuntos perto de você, começaram a gaguejar em conversas simples. Não é culpa sua, é o espírito deles que não consegue mais repousar diante de alguém que viu além da superfície. Aquela tentativa de brincadeira, de manipulação emocional, de enganar sua percepção, foi percebida. E mesmo que você não tenha revidado, eles sentiram que falharam, porque perceberam que você sabia. Talvez não tudo, mas o suficiente para quebrar a confiança que tinham na própria máscara. O susto não veio da sua reação, veio da sua visão. Eles pensaram que te estudavam, mas estavam sendo escaneados. Pensaram que conseguiam prever como você agiria, mas não contavam com a sensibilidade do espírito. E o que deveria ser apenas uma pequena armadilha virou um espelho que mostrou o pior deles mesmos, refletido no seu silêncio. E isso tirou o sono, porque a verdade tem esse efeito. Agora, mesmo quando o ambiente está tranquilo, eles sentem tensão. Mesmo sem olhar diretamente para você, sentem a tua presença. Não sabem explicar, só sabem que algo mudou. E vão continuar se perguntando: será que ela sabe o que eu pensei? Porque a paz não volta facilmente depois que alguém tenta brincar com quem tem olhos do espírito. A primeira tentativa foi a última noite de sono profundo. Às vezes uma frase solta, dita com leveza, pode fazer mais estrago do que uma acusação direta. Você falou algo que parecia até casual, nem era o foco da conversa. Mas quando aquelas palavras saíram da sua boca, elas encontraram um ponto que estava escondido há muito tempo. E ali naquele instante, o jogo virou. Eles sorriram por fora, mas o coração tremeu por dentro. O que você disse não foi ensaiado, não foi planejado, foi revelado. O Espírito te entregou uma verdade sem filtro, com precisão. E essa verdade encontrou uma ferida ainda aberta, que nem eles sabiam que estava exposta. Foi como jogar uma pedra no espelho e ver as rachaduras se espalharem por dentro, invisíveis ao mundo, mas sentidas na alma. Eles esconderam bem, por anos, dores que foram maquiadas, pecados que foram ignorados, intenções que nunca foram confessadas. Mas bastou uma palavra sua para que tudo isso voltasse à tona, como se tivesse acabado de acontecer. E o mais assustador para eles foi que você não parecia saber o impacto do que falou, mas você sabia. Seu espírito sentiu a partidole. Tudo ficou diferente. Eles ficaram em alerta. Começaram a medir as palavras perto de você. Evitavam assuntos que antes eram comuns. Tentavam se justificar sem serem acusados, porque sabiam que você viu. Talvez não com os olhos naturais, mas com os olhos do discernimento. E isso por si só já os fazia se sentirem descobertos. O mais forte disso tudo é que você não os atacou, não usou essa revelação como arma. Você continuou sendo você, e isso foi o que mais os desestruturou, porque esperavam confronto e receberam compaixão. Mas mesmo assim, a consciência deles não permitiu mais descanso. Quando um escolhido fala, mesmo em tom suave, liberta-car. E para quem vive preso na própria mentira, isso é aterrorizante. Se até aqui alguma parte desse vídeo falou diretamente com você, se algo despertou, confirmou ou te fez lembrar quem você é de verdade, considere apoiar essa missão. Você pode clicar ali embaixo na opção Valeu e contribuir com qualquer valor. Isso ajuda a manter esse canal firme, livre e cada vez mais cheio de conteúdo que toca
onde quase ninguém tem coragem de ir. É um gesto simples, mas que faz uma enorme diferença para que essa mensagem continue alcançando outros escolhidos, que também estão no processo de despertar. E falando em despertar, a próxima parte vai te mostrar por que alguns se afastaram de você depois de te ouvirem dizer uma única frase. E não foi por acaso. No começo, era tudo risada, tudo piada. Quando você falava sobre energia, intuição, fé e presença espiritual, eles riam. Riam como quem diz: lá vem você com essas coisas. Mas agora, essas mesmas pessoas evitam o seu olhar porque algo nelas mudou e não foi você quem fez. O que antes parecia engraçado, agora virou inquietação. Aquele seu jeito tranquilo de falar do invisível, aquela certeza suave sobre o que o espírito te mostra, tudo isso deixou de parecer exagero e começou a parecer perigoso. Não no sentido literal, mas porque confronta o que está escondido. Eles estão desconfortáveis não porque você os acusou, mas porque ao seu lado, tudo que é falso começa a doer. A máscara peiça, a encenação se torna insustentável, e o sorriso forçado se desfaz diante de quem carrega a verdade como atmosfera. Você não expôs ninguém, mas sua presença escancarou o que estava mal resolvido. Agora, a risada foi substituída por silêncio. E o silêncio é cheio de tensão, cheio de medo do que você pode ver, do que você talvez já tenha percebido, do que você nunca comentou, mas carrega no olhar. Eles sabem, você viu algo, sentiu algo. E o mais assustador é que você continuou agindo com amor. Essa fé que eles desprezaram hoje é a mesma que os assombra, porque não dá para rir daquilo que já tocou sua alma em silêncio. Não dá para zombar da verdade quando ela ecoa dentro do seu peito. E o mais incrível, você não precisou provar nada. Foi o próprio desconforto deles que confirmou o seu dom. Tem gente que se diz cética, que não acredita em nada, que vive com os pés fincados na lógica, no controle, no mundo visível, mas quando te olharam nos olhos, sentiram algo que não conseguiram explicar, uma presença que não vinha de você, mas passava por você. Um tipo de conexão que a mente não alcança, mas o espírito reconhece. Não importa quantas teorias tenham lido, nem quantos argumentos tenham decorado, porque naquele instante, algo além do entendimento aconteceu. Foi como se algo mais alto tocasse algo mais profundo, e por mais que tentem racionalizar, não conseguem negar o que sentiram. A verdade espiritual é incômoda para quem vive preso ao concreto. Eles perceberam que você não é só sensível, você é alinhado, conectado. Você não fala do que ouviu por aí, você fala do que recebeu. E essa diferença é sentida, mesmo por quem tenta negar, porque existe um peso na verdade, um peso sagrado, e quando ele passa por alguém, ninguém volta igual. O que mais assusta não é o que você diz, é a frequência em que você vibra, é o modo como sua fala carrega um tom de eternidade. Eles até tentam te ignorar, tentam continuar com a pose de descrentes, mas por dentro, algo já se mexeu, porque há um eco que ficou, uma lembrança que o espírito deles não consegue apagar. E por mais que não confessem, já perceberam, você carrega algo que não é seu, mas que te usa, e esse algo é sagrado. É por isso que agora há desconforto onde antes havia indiferença, porque quando o céu fala, até quem não acredita precisa ouvir, e fingir que não escutou dói ainda mais. Eles estavam certos de que o roteiro estava perfeito. Palavras ensaiadas, emoções calculadas, sorrisos no tempo certo. E ali estavam, performando como sempre, mas algo deu errado, porque naquele teatro de aparências, você não assistiu, você leu, você não se prendeu ao espetáculo, você enxergou os bastidores. O seu dom não precisa de provas, não espera erros. Ele sente, ele capta, ele lê o que está por trás das palavras benditas. Você viu a insegurança por trás do riso, o interesse disfarçado de gentileza, a inveja camuflada de apoio, e tudo isso sem levantar um dedo. Sua presença rasgou o véu com silêncio. Eles não sabiam que estavam diante de um espelho, mas não qualquer espelho,
um que mostra a alma sem maquiagem, um que reflete o que está por dentro, sem filtro, sem edição. E o que viram não agradou, porque pela primeira vez tiveram que encarar a própria imagem espiritual e não gostaram do que encontraram. Você não precisou expor nada, não precisou apontar, só continuou sendo quem é, só manteve o olhar firme, o coração limpo, a mente quieta. E isso foi o suficiente para o teatro desabar por dentro. O papel que interpretavam se dissolveu na tua presença, porque a verdade, quando chega, não precisa fazer barulho. E desde então, eles têm evitado os palcos, têm falado menos. Same Astronomer, não porque você os censurou, mas porque não conseguem mais sustentar o personagem perto de quem enxerga o original. O teatro acabou. E mesmo que a cortina não tenha caído para todos, dentro deles, o espetáculo foi encerrado. Alguns vieram com ironia, outros com sorrisos falsos. Te provocaram com perguntas disfarçadas de curiosidade, com insinuações veladas, com falas calculadas para ver até onde você ia. Mas o que eles não contavam é que cada passo em direção à sua paz, com mais intenções, era um confronto com a própria sombra. Você não caiu no jogo, não se abalou, não se ofendeu. E isso foi o suficiente para desestabilizá-los, porque esperavam um grito, esperavam confusão, esperavam desequilíbrio, mas receberam maturidade espiritual, receberam uma firmeza que não é deste mundo. E isso por si só é perturbador para quem vive da provocação. Enquanto tentavam arrancar uma reação sua, você só os observava. E nessa observação, o incômodo crescia. A consciência deles começou a acusar, antes mesmo que você dissesse algo. Era como se estivessem sendo julgados sem tribunal, porque a sua postura ativou algo que eles estavam tentando calar. Não houve confronto, mas houve espelho, e o reflexo foi doloroso. Eles perceberam que não te atingiram, perceberam que estavam sozinhos na armadilha que criaram, e que no final, estavam se provocando sozinhos. O que era para te derrubar, os revelou, e esse tipo de revelação é silenciosa, mas inesquecível. Agora, evitam te provocar novamente, não porque você respondeu com raiva, mas porque sua ausência de reação foi a resposta mais forte que poderiam receber. E quando o espírito responde, não há argumento que vença. Você não precisou levantar a voz. Sua luz expôs o escuro sem uma palavra. Tem gente que acredita que consegue esconder que sente apenas controlando o que fala. Mas o espírito de quem carrega o dom do discernimento não precisa ouvir palavras para compreender a verdade. O seu silêncio não é ignorância, é percepção em estado puro. Enquanto eles falavam com cuidado, você já escutava as entrelinhas, os vazamentos da alma. A energia deles confessava antes da boca abrir. E mesmo sem uma pergunta sua, a resposta vinha clara. Eles pensaram que estavam te enganando com educação e boas intenções maquiadas. Mas você ouviu o desequilíbrio escondido por trás da gentileza, sentiu a tensão nos gestos, notou o descompasso no olhar. E o mais perturbador para eles é que você não reagiu como alguém que desconfia, mas como quem já sabe, porque você sabia, e não porque alguém contou, mas porque o Espírito revelou. Seu discernimento não vem da observação comum, ele vem de outro lugar, um lugar que conversa com o invisível, que capta o que é sutil, mas grita no mundo espiritual. Por isso você age com tanta firmeza, mesmo sem provas visíveis, porque a confirmação já veio antes da dúvida, e quando essa certeza espiritual chega, não há mentira que se sustente diante da sua presença. Eles sabiam que estavam sendo percebidos. E o mais impactante foi perceberem que você não usou essa percepção contra eles. Você não os expôs. Você não os envergonhou. Você apenas deixou que a consciência deles fizesse o trabalho. E ela fez, de forma silenciosa e implacável. Porque quando alguém percebe que foi lido, mesmo que ninguém tenha dito nada, algo dentro se quebra. E o que se quebra, dificilmente volta a se reconstruir com as mesmas mentiras. Eles sabem que você ouviu, sabem que você entendeu, sabem que você viu além do que foi mostrado. E é isso que os mantém inquietos, porque não há nada mais desconfortável do que saber que alguém te percebeu por inteiro, mesmo quando você tentou mostrar só uma parte.
Você não leu a mente. Você escutou o espírito. E o espírito não mente. Você entrou no ambiente com tranquilidade, mas carregava sabedoria. Eles achavam que estavam no controle, observando seus gestos, medindo suas palavras, testando seu equilíbrio, como se você fosse um enigma a ser decifrado. Mas o que eles não entenderam é que você já tinha lido o roteiro antes da peça começar. Não com os olhos do corpo, mas com os olhos do espírito. Porque quem anda com discernimento enxerga além do instante. Eles estavam certos de que você era previsível. Esperavam que você reagisse como os outros, que demonstrasse insegurança, que se revelasse no nervosismo, que entregasse suas emoções. Mas você permaneceu ali, inteiro, calmo, atento, porque você já sabia que estava sendo testado. E ao invés de responder à provocação, você deixou que o teste se revelasse sozinho. Eles se perderam tentando te entender, sem perceber que estavam sendo revelados. A sua serenidade foi confundida com ingenuidade. E isso foi a armadilha que os derrubou. Porque enquanto eles gastavam energia tentando te analisar, você apenas observava. E nessa observação os viu caram. Os disfarces não funcionaram. E a essência deles veio à tona. Eles descobriram, tarde demais, que você nunca foi o experimento. Foi o avaliador silencioso. Você estava ali com um propósito maior. Não era sobre vencer uma discussão ou provar uma tese. Era sobre identificar quem era de verdade e quem estava interpretando. E quando o julgamento vem de cima, ele não precisa de argumentos. Ele apenas se manifesta através de quem carrega o dom. Isso. Você não reagiu. Você discerniu. E isso foi mais letal do que qualquer resposta. Agora eles andam em silêncio, relembrando cada detalhe daquele momento, tentando entender onde erraram, como foram expostos sem saber. A verdade é que nunca foi sobre o que você faria. Sempre foi sobre o que você já sabia. E o que você sabia, ninguém contou, você recebeu. Porque quem é escolhido não estuda o ambiente. O ambiente é que revela tudo diante do escolhido. Desde aquele primeiro encontro, algo ficou marcado. Não foi um vínculo comum, não foi afinidade, nem simpatia, foi espiritual. Você não pediu para se conectar, não forçou proximidade, mas o espírito deles reconheceu o seu. E mesmo sem entender como, um elo foi criado. E agora, por mais que tentem se afastar, não conseguem se livrar do desconforto que sua presença deixou. Eles cortaram o contato, evitaram mensagens, sumiram sem explicações. Mas a sua energia continua ecoando neles, às vezes em sonhos, outras em lembranças repentinas, em sensações que surgem do nada, porque não dá para desfazer um vínculo espiritual com ações naturais. Essa conexão não foi feita pela lógica, foi feita pela revelação, e uma vez ativada, ela não se rompe com silêncio. O que eles sentem é difícil de explicar. É como se estivessem sendo observados, mesmo quando estão sozinhos, como se houvesse um reflexo de si mesmos que não conseguem ignorar. Você não está perseguindo ninguém, você está seguindo sua vida, mas ainda assim, eles sentem que você sabe, que você percebe, que você continua acessando camadas que eles não conseguem esconder. Isso os deixa nervosos, porque ao seu lado, eles se sentiram lidos, sentiram que algo neles foi revelado sem permissão, e agora, mesmo tentando apagar a memória da sua presença, não conseguem fugir daquilo que ela ativou. O laço foi espiritual. E um laço espiritual não se desfaz com distância. Ele só se transforma quando há verdade e libertação. Eles não estão fugindo de você. Estão fugindo do que foram forçados a enxergar quando estiveram diante da sua luz. A conexão permanece, não como apego, mas como alerta, como se o espírito ainda estivesse dizendo: você precisa lidar com isso. E até que lidem, a lembrança da sua presença continuará sendo um espelho inquietante. Alguns pedem sinais a Deus sem nem perceber, fazem perguntas silenciosas, lançam desafios internos, dizem em pensamento: se isso for real, me mostra. E então você aparece, com sua calma, com sua presença, com sua verdade. Sem forçar nada, você se torna a resposta viva da pergunta que eles nem sabiam que estavam fazendo. Eles não te reconheceram de imediato, porque esperavam algo extraordinário, um milagre,
talvez, um acontecimento fora do comum, mas a resposta veio embalada em carne e osso, em alguém com olhos que enxergam o invisível e palavras que soam como eco da consciência. Você se tornou o sinal, e isso os desconcertou profundamente. No fundo, eles sabiam que havia algo diferente, mas não esperavam ser confrontados com tanta precisão. Você não precisou fazer barulho, você apenas foi. E esse ser, por si só, expôs tudo que estava escondido. Eles perceberam que estavam diante de algo sagrado, não uma religião, não uma doutrina, mas uma verdade que se move em pessoas que foram separadas para ver. Agora eles não sabem se te evitam ou se te seguem, porque não querem mais ser revelados, mas também não conseguem esquecer o que sentiram. A presença que te acompanha os impactou mais do que qualquer pregação, porque quando alguém carrega a marca do céu, até o silêncio se torna a resposta, e essa resposta ainda ecoa dentro deles. Você foi a prova que pediram, a confirmação que desafiaram o céu a enviar, e o céu enviou, não para acusar, mas para E agora, eles lutam contra o que já foi revelado, porque uma vez que se encontra com o verdadeiro, o falso perde a força, e não há como voltar ao mesmo lugar depois de ter tocado algo eterno. O silêncio que você carrega fala mais alto do que os discursos que eles estão acostumados a ouvir. Eles não têm medo das suas palavras, mas do que você já viu e optou por não falar, porque há algo assustador em ser conhecido por alguém que não quer te controlar. A sua escolha por não reagir revelou mais autoridade do que qualquer confronto direto. E é aí que o medo se instala, na ausência da sua acusação. Eles não sabem até onde você foi, não sabem o quanto você sabe, e é isso que os consome, porque diferente de outros, você não está em busca de provar nada. Você não precisa mostrar que tem discernimento, você simplesmente tem. E o fato de continuar em paz, mesmo depois de ter visto a verdade, os deixa em crise. O mistério é mais pesado que a exposição. Você poderia ter falado, poderia ter virado o jogo, exposto os bastidores, entregado a verdade nua, mas escolheu o silêncio. E esse silêncio virou espelho, virou fantasma, virou lembrança. A consciência deles não consegue lidar com isso, porque o que não foi dito ficou vibrando no ar, como um lembrete constante, um lembrete de que foram percebidos por completo. Agora tudo que fazem perto de você vem carregado de tensão. Cada palavra é medida, cada gesto é calculado. Tentam parecer normais, mas o corpo denuncia o medo de você abrir a boca, o medo do que você pode revelar. Mas o mais profundo é que não temem por causa da sua força, mas por causa da sua clareza. Você os viu de verdade, e essa verdade os assombra, porque não há como fugir de quem já te conheceu sem disfarces. Sua presença é como uma sala iluminada demais para quem vive de sombra, e não importa o quanto tentem disfarçar. O Espírito já confessou. Agora eles andam se perguntando, será que ela vai falar? Mas o que realmente pesa é que você não precisa, porque o que você sabe já os persegue. No começo, eles pensaram que era apenas carisma, que seu jeito calmo, suas palavras sábias e seu olhar atento eram só traços de personalidade. Algo bonito, sim, mas comum. Mas com o tempo perceberam que não era só charme, era profundidade. Não era só empatia, era propósito. E isso mudou tudo, porque o carisma agrada, mas o propósito confronta. Eles tentaram te encaixar em categorias conhecidas. Pensaram que você era apenas alguém espiritualizado, algum gentle, alguém que fala bonito. Mas o tempo revelou outra coisa. Revelou que o que você carrega vem de cima, que sua presença tem peso, que suas palavras mexem com estruturas invisíveis. E isso não se fabrica, isso sei, Risi. E quem te observa de perto sabe que tem algo maior guiando seus passos. O desconforto deles não é pessoal, é espiritual. Porque quando alguém que vive de aparência encontra alguém que vive em missão, a comparação é inevitável. Você não veio para se destacar, você veio para cumprir. E o cumprimento da sua missão esbarra diretamente nas zonas de conforto alheias. Por isso sua presença é tão incômoda para alguns.
Você não está aqui por acaso. Seu dom não é decoração, sua intuição não é acessório, é ferramenta celestial. Você foi moldado em silêncio para momentos como este. E mesmo que alguns não reconheçam verbalmente, o espírito deles já reagiu, já discerniu, já entendeu que o que você carrega não é influência, é autoridade. E isso muda tudo. Agora eles te olham diferente. Não como antes, não com leveza, mas com cautela. Porque entenderam que não estavam lidando com mais um, estavam diante de um escolhido. E quem tem olhos para ver, sabe, você não é agradável apenas. Você é estratégico para o céu. E esse tipo de presença não passa despercebida em lugar nenhum. Você nunca precisou apontar erros, nunca precisou levantar a voz, porque sua simples presença já funciona como um espelho, e não qualquer espelho. Um que revela o que está por trás do sorriso, o que se esconde na fala educada, o que se tenta enterrar no comportamento. Perto do Voca, ninguém consegue sustentar personagem por muito tempo. A verdade se impõe, sem que você precise forçar. É como se sua energia trouxesse à tona aquilo que os outros se esforçaram a vida toda para manter enterrado. Medos, invejas, dúvidas, intenções não confessadas. Tudo começa a emergir quando você está por perto. E não é porque você busca, é porque o dom que você carrega provoca exposição involuntária. O espelho reflete mesmo quando ninguém quer ver. O problema é que a maioria das pessoas vive uma versão maquiada de si mesmas. Uma versão moldada para agradar para Say Prottiger, para manter uma imagem. Mas você vê além disso. E isso perturba, porque quando alguém percebe que foi visto sem máscara, sem ensaio, sem filtro, a sensação é de nudez espiritual. E isso, para muitos, é insuportável. O mais impressionante é que você não precisa acusar ninguém. Você não precisa dizer nada. Só de estar no mesmo ambiente, algo começa a se agitar. Algumas pessoas te evitam não porque te odeiam, mas porque não suportam se ver através de você. E o mais curioso é que, mesmo tentando se afastar, continuam sendo atraídas, porque algo nelas sabe que só você enxergou o que nem elas conseguiam ver. Sua presença ativa cura sim, mas antes disso, ativa verdades. E nem todo mundo tá pronto para encarar. O próprio espírito já sabe. Você é como um espelho entregue por Deus. Um espelho que mostra o que precisa ser transformado. E por mais que alguns tentem fugir, a imagem refletida já ficou gravada. E o processo de confronto já começou. Você percebe agora? O que você carrega não é comum, não é leve, não é frágil e definitivamente não é aleatório. O discernimento que arde dentro de você não veio para agradar. Ele foi enviado para revelar. E quando a verdade espiritual se manifesta por meio de alguém escolhido, não há disfarce que sobreviva. Sua intuição é resposta para perguntas que nem foram feitas. Sua presença é interrupção divina em planos disfarçados. Agora te pergunto com sinceridade: o que você vai fazer com esse dom que carregou calado por tanto tempo? Vai continuar se escondendo para não incomodar? Vai se diminuir para não causar desconforto? Ou vai aceitar, de uma vez por todas, que você é um instrumento de despertamento? O que você viveu até aqui foi só o início de uma jornada de revelações. E quanto mais você se alinha, mais o céu te mostra. Mas a pergunta que fica é: você está disposto a ver até onde isso vai? Se esse vídeo tocou o seu espírito de alguma forma, não guarda isso só para você. Se fortaleceu sua visão, contribua com um valeu aqui embaixo. É só clicar na opção abaixo do vídeo. Isso ajuda esse canal a continuar trazendo conteúdos que não são entretenimento. Snout, deixa também o seu like, comenta o que mais mexeu com você e se inscreve para não perder as próximas confirmações que o céu ainda vai liberar. Porque essa jornada, Malcolm